Quem como Deus, que alegria poder compartilhar nesse momento com vocês, falar um pouco sobre as misericórdias que o Senhor tem feito na minha alma, nesse programa, O Amor Me Fez Livre. Primeiramente, me chamo Rony, tenho 27 anos, sou administrador de empresa, bacharel, e sou missionário do movimento Laços de Amor Mariano por 5 anos e meio, por pura misericórdia e graça de Deus. Bom, minha vida, na verdade, sou natural de Senhor do Bonfim, na verdade, de um povoado que se chama Missão do Saí, dessa cidade no interior da Bahia, de uma família, por graça de Deus, católica, uma família que temos recebido a educação católica, a fé católica, e tenho crescido com minha mãe, uma educação bem formada, uma educação, graças a Deus em Deus, uma educação bem restrita de certa maneira, muito cuidadosa com minha irmã. Tenho 3 irmãs, uma paterna, essa materna e paterna que conviveu comigo na maior parte da minha vida, e também uma que minha mãe, por graça de Deus, adotou e até hoje está com ela. Na verdade, adotou como 4 jovens, e ela era irmã desses 3, e na medida que eles iam adquirindo a maioridade, iam saindo, logicamente, seguindo sua vida, e ela ficou na casa de meus pais até hoje. Atualmente também eu sou seminarista do movimento Laços de Amor Mariano por 2 anos e meio, graças a Deus, muito feliz, discernindo minha vocação sacerdotal e religiosa. Atualmente no seminário Seminário Maior São Pedro Apóstolo, aqui na Diocese de São Bernardo, em Santiago do Chile. Então, voltando, numa família católica, graças a Deus, também com uma certa proximidade, uma certa aproximação com um mosteiro que tinha no meu povoado carmelita. E aí sempre se resumia basicamente a minha vida de criança, infância e juventude, de certa maneira, minha adolescência, porque sempre era um círculo basicamente o mesmo, como eu disse, da minha educação sempre um pouco mais restrita, mais cuidadosa de minha família. Então era da igreja para minha escola, da escola para a casa de minhas tias, com meus primos, ajudando também no restaurante que meus pais têm. Então sempre era um círculo, sempre era como o mesmo cotidiano. E na medida em que eu fui adquirindo, me aproximando da maioridade, já com 17 anos, tinha que entrar numa universidade, tinha que fazer vestibular, e graças a Deus coloquei para Paulo Afonso, uma cidade onde eu já visitava frequentemente todos os anos, porque lá já vivia 2 tias minhas, uma materna e uma paterna. Então eu coloquei para Paulo Afonso, mas que também não somente para fazer e cursar a universidade que tinha que cursar, mas também com o desejo do meu coração, que já estava querendo conhecer o mundo, conhecer essa vida que, teoricamente, entre aspas, é a vida normal que o mundo oferece para qualquer jovem hoje em dia, para sentir essa falsa liberdade, que na verdade não é uma liberdade, senão uma certa escravidão, uma escravidão nas festas, uma escravidão aos falsos amores da vida, onde eu ia para a festa, bebia também, tinha muitos amigos, e levava sinceramente essa vida de falta de coerência de vida. Graças a Deus, como eu disse, vivi na casa de 2 tias, as amo bastante, numa materna primeiro, e depois me fui para a casa de uma paterna. Um abraço muito grande para ela, amo muito, e porque essa minha família me ajudou muito na minha formação também, meus primos, meu tio e minha tia, então me ajudaram muito na minha formação lá em Paulo Afonso. Convivi com eles 3 anos, e agradeço a Deus também pelo fato de que eles têm me ajudado tanto. Essa minha tia também me coloca dentro da igreja, me apresenta amigos, e eu fui crescendo nesse sentido na minha certa juventude. Conhecia várias pessoas, meu círculo de amizade já era maior, já ia para as festas,
já tomava, já bebia, então já tinha, como eu disse, os falsos amores da vida. Então, a minha vida praticamente eu já levava como que muito boa, porque era como um católico light, um católico que não necessita rezar, não existe pecado, para que confissão? Se Deus ama todo pecador, se Deus é pura misericórdia. Então eu não via de nenhuma maneira alguma exigência na minha vida cristã. Então, em meio a isso tudo, vou terminando a universidade e necessito de emprego, necessito de dinheiro, porque quero ajudar minha família, quero ajudar os meus pais e ter também a minha vida, ter minha família, ter meu carro, minha vida própria. É quando aparece um concurso da Caixa Econômica Federal, um banco, e eu digo que tenho que fazer esse concurso, tenho que passar. E aí aparece uma promessa, faço uma promessa a Nossa Senhora, e aí começa mais ou menos a chave de minha conversão, porque uma vez eu não tinha nesse tempo nenhuma intimidade com ela, não a conhecia bem, tinha Nossa Senhora simplesmente como Nossa Senhora muito longe, e então eu disse a ela: Nossa Senhora, se eu faço esse concurso e seja aprovado, e sou aprovado, eu vou rezar o terço por 3 meses. Então faço essa promessa, faço o concurso e por surpresa, minha surpresa, sou aprovado. Então tá tudo certo, meu nome foi lançado, estava como aprovado, estava dentro das vagas e tudo mais. E então eu disse que necessitava cumprir a promessa. Nesse tempo eu fazia estágio em outro banco, e tinha uma senhora lá, uma funcionária que eu também amo muito, porque também tem me impulsionado nesse caminho e tem me ajudado bastante, toda a família dela também, que é tia Claudinha. E ela dizia: Rony, faça um retiro de laços de amor mariano. E eu dizia que eu não quero esse movimento, não gosto de laços de amor mariano, não suporto esses missionários. E não que o movimento tenha feito alguma coisa contra mim, porque nunca fizeram nada. E ao contrário, eu que sou grato ao movimento por tudo que Deus tem feito na minha alma, mas era porque simplesmente pelo fato de eu ver o testemunho desses missionários que estavam tendo na cidade, como eles viviam, como eles rezavam o terço, me fazia justamente uma autoacusação, me colocava contra a parede sem dizer absolutamente nada, como uma acusação da minha vida pessoal. Então eu decido para fazer a promessa, para rezar o terço. Eu disse: mas eu não sei rezar o terço, eu tenho que aprender a rezar o terço, e só tem um jeito de aprender a rezar o terço, que é com o movimento Laços de Amor Mariano, porque eu me lembrei que tinha visto esses missionários rezando o terço na rua. Então vou para um retiro de Laços de Amor Mariano, de certa maneira muito soberbo no retiro, porque dizia para mim mesmo que já conheço isso, já sei isso que estão dizendo, já sei, não vejo necessidade para levar uma vida dessa maneira. Foi uma experiência muito bonita, mas por minha culpa não permiti com que a graça de Deus penetrasse mais profundamente, porque a graça só penetra naqueles corações humildes, e nesse momento eu era muito soberbo até hoje, mas nesse momento estava bem fechado para a graça. Então, em meio a tudo isso, começo a consagração, então com um sentimento simplesmente de ir sem tanta vontade, porque gostava de como os missionários conversavam, gostava do carinho entre eles, gostavam dos assuntos da missão que eles compartilhavam, e porque ele sempre se reunia também na casa dessa tia que chamo carinhosamente. Então eu gostava sempre de ir para lá, para a casa de tia Claudinha, e sempre escutar tudo e compartilhar bastante com eles. Em meio a isso, aparece uma viagem à Aparecida, e aí de fato chega a conversão, porque nessa viagem, por graça e misericórdia de Deus, eu apareci lá porque não tinha como, mas Nossa Senhora providenciou tudo, e eu fui então para essa viagem em Aparecida e Canção Nova. Quando eu cheguei no santuário de Nossa Senhora Aparecida, quando eu cheguei lá, vem então no meu coração um desejo de que Nossa Senhora queria algo da minha alma, mas eu não sabia o que era.
eu não sabia o que se tratava, eu dizia, mas o que será? Não entendo, mas no meu coração eu me lembro até hoje, porque éramos um grupo de todos nós, como um grupo de amigos que estavam começando a caminhar em Deus, e era muito engraçado porque, por exemplo, todos estávamos com o mesmo fogo, com o mesmo desejo de amar a Cristo, recente, saindo do retiro e no processo da consagração. Então eu lembro que, por exemplo, se um colocava uma camisa que falava de um santo, todos nós colocávamos, porque estávamos bem entusiasmados, querendo conhecer a Deus, querendo amar a Deus. Então nesse tempo, no Santuário de Aparecida, quando estávamos ainda no estacionamento, falei com um amigo meu, Maurinho, e eu disse, meu irmão, eu estou com vontade de chorar. E ele dizia, chore, pô. E eu dizia, não vou chorar porque não tem motivo. Porque no meu coração eu não sabia entender, mas era como um desejo que Nossa Senhora queria de minha alma, que queria alguma coisa, eu não sabia o que era. Entrei dentro do santuário e quando eu entrei dentro da casa dela, eu senti verdadeiramente que Nossa Senhora queria alguma coisa de mim e era uma súplica. Não entendia nada disso que estava passando. E em outro dia, na Canção Nova, na comunidade Canção Nova, em um momento de oração, durante todo o dia, em um momento chegou uma certa inquietação à vocação sacerdotal. Chegou como algo no meu coração que uma vocação sacerdotal, e eu dizia, isso que passou aqui, eu não entendo isso, eu indigno sou, não entendo isso, nunca pensei nisso, ou seja, não entendi. E aí deixei de lado, até que durante a noite chegou outro momento de oração, e nesse momento de oração que estava reunido com Isis, que estava com outra pessoa que era Renata também, estávamos nesse local e senti no meu coração claramente o chamado que Nossa Senhora me fazia a ser missionário dela, a salvar almas por ela. Então nesse momento, de verdade, eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? E me envergonhava pelo fato de tantas vezes esses missionários na consagração me convidavam para ser missionário e eu dizia simplesmente que não quero isso, quero levar minha vida, estou terminando a universidade e quero levar minha vida muito bem, tranquilo, sem exigir oração, sem tanto compromisso, sem tanta exigência, entre aspas, porque na verdade, se queremos amar a Deus e se queremos nos entregar a Ele, o que seria exigência se Ele é nosso Deus e nosso tudo? Então eu disse, não quero essa vida de missionário. Então saí desse momento de oração com essa certeza no meu coração de que Nossa Senhora me queria como missionário do movimento Laços de Amor Mariano. Volto a Paulo Afonso, me lembro que a primeira palavra que disse a diretora local desse tempo, que era Mônica, e ela disse, como se sente? Eu disse, sedento. Então era uma sede incrível, uma sede que durante os tempos no movimento Laços de Amor Mariano, até hoje tem sido momentos impressionantes como missionário, lutando para amar a Cristo, a desgastar-nos pelas almas e sobretudo para converter primeiro a nossa própria alma. Tenho encontrado, graças a Deus, o valor da amizade verdadeira no movimento, a amizade firmada em Deus. Antes, quando era do mundo, tinha vários amigos, isso, aquilo, outro, mas quando chegou um momento que eu disse, até aqui eu vou continuar, eu não posso mais seguir dessa maneira, enganando-me a mim mesmo, colocando o meu amor nas coisas do mundo, em festas, em bebidas, em mulheres e tudo isso, não quero mais seguir dessa maneira. Então muitos incluso me deixaram e segui minha vida só, confiando em Deus. Então, graças a Deus, no movimento, a pureza da amizade, a pureza de levar uma vida coerente, católica, uma vida cristã, tem me chamado muito a atenção e tem me ajudado bastante. Com isso, passei dois anos mais ou menos em Paulo Afonso como missionário, 2 anos e meio. Também, durante esse tempo, como eu disse, em Aparecida apareceu essa inquietude vocacional, sacerdotal, mas eu não entendia, deixei de lado, isso não era comigo, porque chegou justamente a vocação missionária, e também tive um namoro em Deus, um namoro com uma pessoa muito querida, e foi um namoro muito bonito, e o Senhor também utilizou desse momento, ainda por nossas fragilidades, utilizou desse momento para discernir melhor a vocação. Graças a Deus, várias pessoas nos ajudaram no discernimento.
até o ponto em que eu vi que Deus realmente estava me chamando a uma vida sacerdotal, que eu não podia mais negar a mim mesmo. Então, me vou de servo para Medellín. Antes disso, a gente tinha feito, esse grupo de amigos, um grupo de missionários, tínhamos feito uma viagem a um congresso em Cali, Colômbia, e essa viagem foi quando conheci os Apóstolos da Imaculada, um grupo de seminaristas do movimento Laços de Amor Mariano, e foi quando eu reconheci nesse momento o que Deus queria de mim. Senti uma paz impressionante e foi ajudando cada vez mais a discernir minha vocação, a discernir essa inquietação que eu tinha no meu coração, na minha alma. Conheci os irmãos, meus irmãos, conheci esses seminaristas no congresso e a partir desse momento fui discernindo. Voltei ao Brasil com esses missionários depois do congresso e depois volto à Colômbia para uma temporada de servo. Nessa temporada de servo, muito impressionante, conheci mais profundamente a realidade dos irmãos, desse grupo de seminaristas, do movimento, e quando eu entrei na casa deles, eu senti nesse momento uma paz profunda. Eu senti exatamente o que um pássaro sente quando entra no seu ninho. Eu disse: aqui é minha casa, aqui é meu lugar. Minha alma sentia uma liberdade profunda, minha alma, e graças a Deus eu tenho sentido isso, que nesse movimento, nesse carisma, nessa comunidade que Deus me tem colocado como seminarista de Laços de Amor Mariano, eu tenho experimentado o que Deus quer de minha alma, porque minha alma tem mostrado o que realmente é uma liberdade e uma relação completamente igual ao desejo que ela tem de amar a Deus. É como se aqui eu me descobrisse quem realmente eu sou. Então o Senhor tem me ajudado bastante e com o tempo volto ao Brasil, como eu disse, depois dessa temporada de servo, vou de missão a Aracaju, até que de verdade eu decido voltar à Colômbia em janeiro de 2017 para estar de vez com os irmãos. Algo que eu me lembro do meu tempo de conversão, e estou nesse tempo de conversão, era o medo às mudanças. Durante a consagração, onde eu trabalhava no banco, tinha uma pessoa muito querida que dizia: Rony, você está diferente, você está mudando. E eu dizia: não, como assim que estou mudando? Eu não posso mudar, eu não quero sair dessa vida que eu estou, que era a vida logicamente mundana, a vida de católico mais ou menos, que um pé no mundo, um pé na igreja. Então eu estava desse jeito, mas eu acredito que o que tem me ajudado nesse caminho de conversão foi a consagração a Nossa Senhora. O fato de lutar cada dia para pertencer completamente a ela, a pertencer e entregar-me completamente a ela, na oração do Santo Texto todos os dias, na Eucaristia todos os dias, por graça de Deus, buscando cada vez mais entregar-me completamente a ela. Ela tem colocado no meu coração o desejo de encomendar-me e entregar-me completamente a Cristo. Então, hoje na minha alma tem essa liberdade. Sou, na minha vida, hoje em dia, posso dizer, depois que Deus entrou na minha vida, tenho experimentado de uma realidade, de uma liberdade, de saber que eu sou realmente aquilo que Deus quer para mim, onde a felicidade e o amor brota da relação com Deus, que na verdade a minha vida que eu levava antes não era uma liberdade, senão que era uma certa escravidão. Então, hoje posso dizer que sou muito feliz, graças a Nossa Senhora, em meio a essa entrega, onde quando paro para olhar para trás, lembro de uma frase que uma irmã do Carmelo, de onde eu vivia, disse uma vez para mim: Rony, entregue-se completamente a Deus, feche os olhos e se abandone, e lá na frente você vai ter consciência e vai se espantar do passo que deu. Então, por graça de Deus, Deus me tem ajudado a dar esse passo e me ajuda a cada momento, porque de verdade nada somos e necessitamos da graça dele. E é justamente isso, hoje no meu coração, esse desejo, essa sede de pertencer completamente a Cristo, de maneira mais especial ainda, que é na vocação sacerdotal, na vocação religiosa, de ser completamente dele, uma alma completamente entregue, um amor esponsal a nosso Senhor Jesus.
Então, em meio às nossas misérias, em meio às nossas dificuldades, lutando para amar a Ele, com a ajuda sempre de Nossa Senhora. Por isso que terço todos os dias, orações do consagrado, esta união com Deus é o fundamental, e a Eucaristia é fundamental para que a gente possa se manter em pé nessa vida e nessa batalha espiritual que tem um grande mérito, e o mérito está nos céus, porque tudo pela Imaculada, nada sem ela.